Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja abundantemente e crescente em nossas vidas, que a prosperidade espiritual seja uma constante em nosso viver até o dia em que nós encontraremos com o nosso Senhor voltando nos céus em glória, na companhia de Deus, o nosso Pai. Amados, vamos agora para o estudo, nosso estudo bíblico diário, hoje, quinta-feira, vamos a mais duas perguntas da nossa lição, a pergunta 9 e 10. A pergunta 9 diz assim: que outros nomes compõem a galeria dos heróis da fé por suas obras? Que outros nomes, nós já estudamos aqui, por exemplo, já vimos sobre a fé de Enoque, a fé de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Raabe, José. Mas que outros nomes, já para que o livro do capítulo 11 de Hebreus não se torne muito extensivo. Então, está escrito assim, no versículo 32, Hebreus 11, versículo 32, diz assim: o que mais direi? Pergunta aí o escritor do livro de Hebreus. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, contando de Baraque, de Sansão e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, Aqui dos profetas ele acabou resumindo, porque se ele fosse falar aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Jonas, e aí, Sofonias, Abacuque, Zacarias, Malaquias, são tantos profetas que os testemunhos deles, são assim gigantescos, são testemunhos assim que mostram que realmente eles tinham fé, A fé tão falada na nova aliança, eles vivendo já ainda na antiga aliança, eles tinham essa fé no invisível. Ou seja, eles estavam preparados espiritualmente já para viver a nova aliança. Que coisa linda, Nós entendermos isso. Pois bem, agora já imaginou se ele fosse detalhar a fé de Gideão, por exemplo? A fé de Gideão, que era o mais baixinho da sua família. A sua família era menor em número da sua tribo e a sua tribo era menor das 12 tribos, era menor em tudo. Ou seja, ele está dizendo ali, Gideão, no seu testemunho, quando ele encontra o anjo do Senhor ali em glória, então ele vai dizer o quê? Eu sou o menor de todo o povo de Israel, menor em todos os sentidos. Menor na estatura, menor na coragem, porque ele era medroso. A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo debaixo de um lagar, e não se malha debaixo de um lagar, tem que ser num local aberto para que o vento leve a palha, Então era morrendo de medo que ele estava ali. E algumas pessoas dizem que Gideão era o homem corajoso. Não, o texto não diz isso, não. O texto diz assim: homem valoroso, vai nesta tua coragem, ou seja, vai nessa tua pouquinha coragem, porque o Senhor vai pegar essa tua pouquinha coragem, é Ele que vai fazer você o grande. O Senhor é quem faz do medroso o valente, é o corajoso. O Senhor faz do homem pequeno o grande. O Senhor faz do homem sem glória no homem glorioso. É Deus quem faz tudo. Sempre foi o Senhor quem fez, não foi o homem. O ser humano é que gosta de exaltar o homem. O ser humano hoje é que exalta Davi, exalta Moisés, exalta, o homem. Esses homens de hoje, os pregadores de hoje, eles gostam de exaltar o ser humano, porque eles estão querendo ser exaltados também. O verdadeiro homem de fé, ele exalta a Deus. Esses homens eram apenas instrumentos. O próprio livro de Hebreus vai dizer que Elias, o maior de todos os profetas, era um homem sujeito a paixões como nós. E olha, qualquer um de nós pode ser como Elias, é o que ele está dizendo aqui. Então não tem essa coisa de exaltar, não. O homem de hoje cego, o crente de hoje cego, ele gosta de exaltar o homem porque a religião dele é religião de homem. Ele não entendeu ainda como Deus atua, como Deus faz. Ele não entendeu quem é Deus, não entendeu quem é Cristo ainda, Pois bem, então Gideão é pela fé, porque ele não tinha coragem,
Ele não tinha estatura, ele não tinha dinheiro, ele não tinha exército, não tinha nada. Ele era menor de todos, ele mesmo vai dizer. Não tinha nada. Pela fé que ele disse: Senhor, se tu esperar aqui um pouquinho, eu vou lá preparar um sacrifício. Ele vai lá, mata um cabrito lá, faz um guisado, prepara uns pães ázimos e vem e coloca o pão em cima de uma pedra, de uma penha, e derrama aquele caldo com carne por cima. O anjo do Senhor toca ali, aquilo consumido na hora, ou seja, o Senhor aceitou aquele sacrifício de fé dele, né? Mesmo com medo, sem coragem, porque ele era um frouxo mesmo. O Gideão era medroso. Não tem sujeito mais... É difícil encontrar um mais medroso que Gideão na Bíblia. Tem outros, né? Mas aqueles que o Senhor chamou, o mais medroso é Gideão. E Gideão vai começar a cumprir a ordem de Deus, mesmo com todo o medo que ele tinha, com toda a insegurança que ele tinha, todo o complexo de inferioridade que ele tinha. O Senhor vai usá-lo justamente para ser o maior libertador de Israel no seu tempo, o grande juiz. É ele, com apenas 300 homens, vence um exército de midianitas com mais de 100 mil. Um exército que tomou conta de um vale inteiro. A Bíblia diz que não tinha lugar ali para pôr o pé ali, de tanto, né, midianita que havia ali. E ele com 300 homens tocando corneta, porque eu e você, talvez não obedecesse a ordem de Deus. Vá lá, você vai... A guerra é hoje à noite. E você vai lá com 300 corneteiros para ir para uma guerra com corneta. Não tinha espada, não tinha nada, entendeu? Então, o que é que move o homem a fazer isso? A fé. É a fé, né? Gideão era tão fraco que pediu para o Senhor fazer um milagre uma vez, outra vez, 3 vezes. Uma atrás de outra ele pedindo: Senhor, pega essa lã aqui, enche de água e ao redor tá seco. Depois faz o contrário. Ao redor tem que estar molhado e a lã bem sequinha, passando a noite inteira aqui no orvalho, essa lã e tal, no relento, né? Na eira da casa. Era assim que ele fazia, porque esse era o homem que Deus queria usar. O Senhor está dizendo para mim e para você: o mais medroso eu faço do mais forte. Ele está dizendo para mim e para você: você tem complexo de inferioridade? Você acha que é pequeno, porque é pobre, porque não foi formado em teologia, porque você não é isso nem aquilo? Não, é você mesmo que eu quero. É isso que o Senhor está querendo dizer. Por que ele está dizendo isso? Porque ele não está exaltando o conhecimento técnico. Tudo que está sendo exaltado aqui é a fé. A única coisa que nós precisamos é da fé. Então eu posso ser o menor, posso ser quem eu, né? Posso ser o menor, o mais desprezado, o mais pobre, né? Posso ser quem for no mundo, que o mundo julgue como sendo incapaz, insuficiente, né? Inapropriado, não importa. Eu só tenho que ter um pouquinho de fé, porque Deus vai me usar para fazer algo grandioso. Sempre foi assim. E sempre será assim até o dia em que o nosso Senhor e Salvador vier nos buscar. Assim aconteceu também, se a gente fosse analisar a vida de Baraque, a vida de Sansão, a vida de Jefté, Davi, Samuel e de todos os profetas que estão sendo citados aqui de forma sintética, de forma resumida aqui pelo apóstolo Paulo. Então, cada um de nós tem que buscar essa fé, essa mesma fé. O resto é o Senhor quem opera. Continuando, vamos aqui para a 10ª pergunta, que diz assim: a fé faz os santos fiéis a Deus vencerem quais tipos de provas e dores, sofrimentos, agruras, né? Isso é tudo, né? O que é que a fé faz? Como a fé faz, né? Com os fiéis para que eles sejam realmente vencedores, assim como Cristo, Cristo também foi vencedor por causa da fé. Cristo tinha fé em Deus. Para ser o nosso exemplo, ele tem que ser o primeiro a ter fé em Deus. Por isso que Cristo não é um Deus. Ele não é um Deus, porque um Deus não precisa ter fé em ninguém, tem que ter fé em si mesmo, somente. Cristo tinha fé em Deus, né? É tanto que Apocalipse vai dizer, Apocalipse 14, 12, né? Aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, a fé que Jesus tinha em Deus. Olha que coisa linda, né? Pois bem, a pergunta 10 diz assim: a fé faz os santos fiéis a Deus vencerem quais tipos de provas e de dores, sofrimento, perseguições, etc. O versículo 35 e 36 do capítulo 11 diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição.
E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Olha que coisa, né? Que coisa impactante. Essa linguagem que é usada aqui pelo apóstolo Paulo, dizendo assim que, pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ora, a esposa de Jairo recebeu a filha dele que morreu. E se nós voltarmos no tempo, nós temos ali a viúva de Sarepta recebendo o seu filho, depois que Elias, pela fé, se deita sobre o menino e o menino recebe a vida, né? Da mesma forma acontece com Eliseu. Nos dias de Cristo, nós temos ali a filha de Jairo. Então, pela fé, a mulher, a esposa de Jairo, recebe sua filha de volta. Que era Talita, né? O nome da menina. Só Talita, não sei. Quis falar Talita cumi. Não, Talita quer dizer menina, né? Menina, te levanta, né? Então, Jesus também devolveu o filho da viúva de Naim. Aquela mulher recebeu o seu filho que estava morto pela fé. Olha que coisa linda. Né? Pela fé, Marta e Maria receberam Lázaro de volta. É o que está dizendo aqui. Olha, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Né? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Não queriam ser livres. Foram torturados para alcançarem uma melhor ressurreição. Ora, o caso de Isaías. Isaías foi cerrado ao meio depois de, mesmo tendo que levar uma mensagem que era contrária à sua razão, à sua compreensão humana, ele obedece pela fé a Deus e vai lá 2 vezes diante de Manassés, o filho de Ezequias, terrível Manassés, um filho completamente apostatado, um filho soberbo, um homem que cometia o pecado por dolo, desafiava até Deus nos céus. Manassés era terrível. Mas a terceira vez que Isaías foi lá levar para ele uma repreensão do Senhor e uma sentença, porque na boca de Isaías estava indo a sentença de que o rei de Babilônia viria contra Jerusalém e iria prendê-los. E eles iriam, muita gente ia morrer por causa disso. Ele seria preso, torturado e tal. Manassés não aguentou escutar aquilo não. Mandou prender Isaías e serrá-lo ao meio. Isaías foi morto, cerrado ao meio, porque ele preferiu uma melhor ressurreição, porque ele não teve medo da tortura e nem pediu a Deus que o livrasse naquele momento. Não, ele aceitou aquilo ali. Isso é fé. Não tem outra coisa para a gente poder qualificar isso não. O nome disso é fé, né? Tudo porque eles tinham a fé de alcançar uma melhor recompensa, uma melhor ressurreição, né? Outros, como diz o texto bíblico aqui, experimentaram os escárnios e os açoites. Quem experimentou escárnio, por exemplo? Oséias, o profeta Oséias, que o Senhor mandou que ele procurasse uma prostituta para se casar. Ora, será que Oséias amou fazer aquilo? Pegar uma prostituta, uma mulher qualquer do meio de rua, uma mulher que havia se deitado com muitos homens? Oséias foi motivo de chacota por todos seus amigos, o próprio povo de Israel, toda a liderança judaica tinha ele quase como um imundo. Já imaginou? Nos dias de hoje, seria uma humilhação pública você passar dentro da igreja, a igreja inteira todinha, dizendo assim, olha, a linguagem pejorativa, feia, horrível de hoje, é o cara assim, ó, ali vai o corno, né? É assim que dizem ali, né? Na linguagem popular, feia, rasteira, baixa, é assim que falam hoje. Antigamente eles usavam essa mesma linguagem baixa na cultura hebraica, segundo a sua linguagem lá, né? Já imaginou um homem de Deus, um profeta de Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo que passar por esse tipo de vergonha? Por esse tipo de humilhação pública? Uma verdadeira escrachação pública? Escárnio, né? O tema aqui está mais apropriado aqui. Escárnio. Ele era escarnecido. Os escarnecedores o atacavam como alguém que está torturando, espancando um animal bruto. É o que faziam com eles. Né? Imagine o homem casar com uma mulher prostituta, dar tudo do bom e do melhor para ela, um nome, uma reputação, fazer dela agora uma mulher pura, limpa, e essa mulher voltar à mesma vida que ela tinha antigamente, de prostituição, de impureza.
E ele lá pela segunda vez ia atrás dela. A segunda vez era uma humilhação dobrada. Aí ele vai lá a terceira vez atrás dessa mulher. Olha a humilhação que o Senhor fez esse homem passar. Para a grandeza dele. Olha, qual o tamanho da fé desse homem? Qual o tamanho da fé de Oséias? Oséias é aquele que vai dizer, lá no capítulo 4, verso 6, esse povo perece por falta de me conhecer. Não tem o conhecimento do Senhor. Olha que coisa linda, não é? Pela fé. Se não, o homem não tiver fé, ele não aguenta qualquer tipo de humilhação pública. Porque Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele passou por tudo isso junto. Ele, pela fé, Jesus Cristo, né, experimentou a maior de todas as ressurreições. A primeira, o primogênito dentro dos mortos. O primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Cristo foi torturado. Cristo, né, o pior dos escárnios, ele quem sofreu, porque estava completamente nu lá quando foi pendurado na cruz do Calvário, né? Sofreu os açoites, as cadeias, ficou preso, né? Ficou preso ali durante uma noite inteira apanhando até o dia seguinte, o dia da sua morte. Olha que coisa, né? Então, se o próprio Filho de Deus, aqui na Terra, passou por tudo isso, imagine, né, os outros que estavam em pleno pecado, que cometiam pecado, porque Jesus não cometeu pecado, né? Já imaginou? Então veja que todos nós somos indignos e temos que buscar a fé, para que pela força da fé, o Senhor quer nos tornar dignos e para que nós também participemos de experiências dolorosas como essa aqui, mas participando com força, pela força da fé em nós, para que em tudo possamos glorificar a Deus.